Sejam todos muito bem-vindos, alunos queridos, e nós vamos hoje tratar de um assunto que gera muita polêmica, muita conversa, seja no meio religioso, seja no meio científico, seja no meio do povo, e esse assunto que é a teoria evolucionista. As teorias evolucionistas já passaram de ser uma simples hipótese, uma simples especulação. Hoje é fato constatado, hoje é base de muitos estudos e ainda nós aprendemos muita coisa com essas teorias da evolução e com os estudos que foram realizados e estão sendo realizados até hoje. Bem, essas teorias então elas não nasceram agora, né? Faz muitos anos que elas nasceram e a gente vem aprimorando essas hipóteses então à base daquilo que a gente consegue achar que são registros fósseis, por exemplo. A evolução biológica, na verdade, ela consiste em mudanças dos indivíduos, ou seja, tem uma população aqui, e aí, nessa população, conforme o tempo vai passando, essas características, essas mudanças biológicas vão sendo transmitidas para outras gerações. Então acontece uma transmissão, ó, isso é importante, hein? Acontece uma transmissão de uma geração para outra geração, certo? É isso que é a evolução biológica, é quando em uma população de ser vivo ocorrem mudanças desses indivíduos. A gente hoje sabe que são mudanças genéticas, mutações genéticas, e que ao longo do tempo, aí isso é importante a gente lembrar, hein? Não esqueça disso. Ao longo do tempo, isso vai sendo transmitido para as gerações futuras, certo? Seja uma coisa, um resultado de um processo, mas tem que sempre lembrar que isso é de acordo com o tempo. E com isso vai aparecendo novas raças e novas espécies de seres vivos. Apesar de que muitos ainda não concordem com essa ideia, e é importante deixar claro que a hipótese da evolução não é uma simples especulação, como nós já falamos, né? Ao longo do tempo, vem acumulando muito material, uma enorme quantidade de evidências que são favoráveis à evolução. Fato esse que já dá a certeza que ela ocorreu no passado e continua ocorrendo até hoje. Claro, nós somos frutos dessa evolução biológica. Os estudiosos da biologia também resumem essa ideia da evolução da seguinte maneira, ó. Vamos colocar aqui o lembrete então. Vamos ver o que eles resumem então, ó. Todas as formas de vida atualmente. Esse lembrete aqui ficou pequeno, hein? Atualmente hoje conhecida, inclusive nós. Tá? Inclusive nós, tá certo? Evoluíram da onde? A partir de espécies, SPP é espécies primitivas. Muito bem. Isso é o resumo de que é uma evolução biológica, certo? E você, como que você imagina que acontece a evolução? O que será que aconteceu no organismo dos seres vivos que permite essa modificação, que permitiu essa modificação ao longo dos tempos? Como que você acha que é? Existe uma linha muito tênue, muito paralela ali, né, que separa a religião, os conhecimentos, as nossas crendices, né, no religioso com a evolução biológica que é proposta pra gente hoje. Então existe ali um fio da meada muito próximo, né, que a gente acredita em um ou acredita em outro. Não é necessário, porque depois que a gente chegar num pensador ali mais pra frente, na nossa próxima aula, vocês vão entender como que as coisas se encaixam perfeitamente, tá certo? Então não tem necessidade de ficar separando as coisas uma da outra, leva tudo junto que dá tudo certo e a gente vai entender o porquê. Bem, resumindo a evolução, então, vamos lá então. Ó, de novo, hein? Todas as formas de vida hoje foram evoluídas de seres
primitivos, certo? Inclusive o homem. Quando vocês estudarem história, por exemplo, vocês viram tanto de Homo que já apareceu aí no nosso planeta, né? Homo erecto, Homo habilis, e aí vai até chegar no que nós somos hoje, no Homo sapiens, certo? E isso tudo nós podemos hoje dizer que a evolução ela é verdadeira e ela acontece, e nós vamos entender isso já já. Isso é graças aos registros fósseis. Opa, aqui que eu assento. Se não tivéssemos fósseis, ficaria difícil de provar essas ideias, certo? Vamos lá então. A ideia da evolução surgiu por dois pensadores, Lamarck e Darwin. O Lamarck começou seus experimentos um pouco antes de Darwin, portanto, ele começou os estudos, ele nem acreditava na evolução. Para falar a verdade, ele nem acreditava. Mas só que ele começou a observar algumas coisas, então ele começou a pesquisar e descreveu as suas hipóteses. E nós vamos então falar. Teve muitos que fizeram trabalho sobre a evolução, mas esses dois principais, nós vamos carregar eles aqui agora, que são os dois principais, que são pedidos em vestibulares, Enem, e o que vocês precisam saber, tá certo? Está aí o retrato dos dois moços aí, ó, Lamarck e Darwin. Hoje nós vamos falar sobre as duas hipóteses de Lamarck, certo? Vamos nos ater ao Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, nascido em 1744 e faleceu em 1829, quando foi em, vamos fazer um mapa mental aqui, ó, 1809, 20 anos antes dele falecer, ele publicou um livro, ele era naturalista, tá? Ele publicou um livro chamado Filosofia da Zoologia, onde ele tratava de muitos assuntos relacionados à vida animal e também dessas duas teorias, certo? E, além de tudo, o Lamarck, ele era botânico e era zoólogo. Então ele tinha estudado nessas características aí. Inicialmente ele não acreditava no evolucionismo, mas ele foi percebendo ao longo dos seus trabalhos e experimentos que essa hipótese poderia ser verdadeira. E foi então que em 1809 ele publicou o livro dele, Filosofia Zoológica, ou Filosofia da Zoologia, na qual ele explicava duas ideias novas a respeito da evolução dos seres vivos. Inclusive, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque Lamarck teve muitos erros na sua teoria. Isso porque também ele acreditava que a gente já viu na geração espontânea. O que quer dizer geração espontânea? Vocês lembram? Geração espontânea quer dizer que a vida ela surge de matéria inanimada. E isso a gente sabe que não é verdade. A geração, hoje nós já sabemos que a vida ela gera a partir de outra vida. Ela é gerada a partir de outra vida. Só existe vida porque uma outra vida começou a existência, certo? E a gente sabe disso. E ele acreditava na geração espontânea. Então, juntando tudo isso, ele também fracassou nas ideias dele. Mas algumas coisas a gente pode elencar aqui que ele descreveu muito bem. Para a gente iniciar muito bem isso aí, a gente vai começar com os princípios dele. Pode chamar de princípio ou pode chamar de lei, tá certo? Ideias evolucionistas de Lamarck. Vamos lá então. A primeira, princípio do uso e desuso dos órgãos. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Era o seguinte, que ele elucidava o seguinte, ó. O uso continuado de um órgão faz com que ele se desenvolva bastante. Então, ó, se eu uso, ele desenvolve, certo? Se ele desenvolve, tá abreviado. Se ele desenvolve, eu vou chamar isso de hipertrofia, certo? Então aqui nós vamos imaginar quem aqui então, ó. Quem nós vamos imaginar aqui? Um atleta. Então ele falava assim, ó. Os atletas, eles fazem uso continuado dos órgãos, certo? Então, ele vai lá, ele malha, ele vai malhar os músculos e etc e tal. E aí, os músculos deles ficarão hipertrofiados, certo? Vai causar uma hipertrofia, ou seja, vai ficar super bombadão, que a gente fala hoje, né? Caso a pessoa não faça esse desenvolvimento, não faça esses exercícios físicos, não faz nada, ela vai ter, então, um não uso
o não uso, ou mais conhecido como desuso, foi o que ele usou. O desuso causa um não desenvolvimento, causando uma atrofia, certo? E isso serve para qualquer coisa. Por exemplo, ele usou um exemplo, ele usou de um exemplo muito conhecido do peixe cego das cavernas profundas dos rios e oceanos, né? Então ele falou assim, pra que o peixe vai ter o olho lá? Então ele vai lá pro fundo da caverna e perde o olho. Ele não tá usando, ele perde. Então se for assim, então, daqui a um pouco vai começar a cair nosso dente, porque nós estamos comendo cada vez comidas mais menos difíceis de ser mastigadas, então daqui a pouco nós vamos desusar os dentes, vai cair tudo. Então quer dizer então que a gente cortando nossos cabelos vai começar a cair, então vai na gente sem cabelo, né? Então quer dizer que vai ser assim, então. Para que a gente usa o dedinho do pé, por exemplo? Então vai nascer sem o dedinho do pé. E isso ficava pegando nessa teoria dele, porque essa redução de uso de órgãos aí, as pessoas não viam que causava uma atrofia. Ele falava assim que a pessoa que tinha um desuso de qualquer coisa, de qualquer órgão, ela ficaria mais fraca e ficaria menor. E não é assim que funciona até hoje, né? Não é porque você não usa que ele vai mirrando e vai secando. Além de tudo isso, então esse é o primeiro princípio, lei do uso e desuso. Se eu uso, hipertrofia. Se eu não uso, atrofia e fica morrendo. O segundo, ainda para melhorar o assunto, ele chama princípio ou lei da transmissão hereditária das características adquiridas. Ou seja, junta o uso e desuso com isso daqui agora para ficar bonito, hein? Ele falava assim, ó. Cadê? Ele falava assim, ó. Todas as características que a pessoa adquire, durante a vida, ela é passada para seus descendentes. Ou seja, olha só que bobeira. O atleta, ele não tinha os músculos todos hipertrofiados? Então, o atleta estava lá com os músculos todo bombadão. Isso quer dizer que isso vai passar para seus filhos. Quem dera se isso fosse verdade, né, gente? A pessoa fosse lá, fizesse um regime danado, fizesse uma cirurgia bariátrica e aí o filho dela nascesse magérrimo já. Tá vendo? Então, por exemplo, um filho de um cego. Cadê? Um filho de um cego. Se era cego e teve um filho, o filho dele ou vai ser cego, ou ele vai ter que enxergar muito mal. Pronto, era isso que ele pensava. Certo? E ainda, Lamarck foi um pouquinho mais longe ainda, tá certo? Foi um pouquinho mais longe. Ele usou para explicar esse princípio da transmissão usando essa aplicabilidade aqui das girafas. E guarda bem esse exemplo, porque Darwin usou isso mesmo para rebater essa ideia dele, para explicar que não funcionava assim. Então ele pensou assim, ó, todas as girafas do mundo, elas tinham pescoço curto, certo? Pescoço curto. Como os alimentos ficavam bem altos, aqui nas folhagens bem altas das árvores, elas iam esticando esse pescoço. Esticava esse pescoço todos os dias, a ponto de que o pescoço das girafas, ao final de determinado tempo, eles eram gigantes. Certo? Isso porque o uso continuado de um órgão causa uma hipertrofia. Pronto. Ele usou isso. Tá vendo isso? Ele usou esse exemplo para poder justificar o seu princípio, a sua teoria. Né? Então ele falou assim, ó, então as girafas todas tinham pescoço pequeno. Depois elas foi crescendo. Esticando. Aí quando cresce, fica adulta, o pescoço tá grandão, começa a se alimentar. E aí ela pode se reproduzir. Reproduzindo, ela vai deixar desses descendentes já girafas de pescoço grandão. Nossa, brinca que essa girafa minha tá linda. Certo? Era isso que ele usava. Então ele juntou dois princípios para explicar uma coisa só.
A girafa tinha um pescoço pequeno, foi esticando, 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 e aí chegou a um patamar grande, pescoço grande. O que elas fizeram quando estavam com o pescoço grande? Começaram a se reproduzir. Reproduziu, pronto, essas características foram transmitidas para os seus descendentes, e até hoje só existe girafa de pescoço grande. Sim, simples assim, acabou, certo? Outra coisa que ele explicou foi assim, ó. Os peixes cegos que são encontrados lá nas profundezas dos rios e dos que moram até na caverna, tá vendo? Que eles não têm olho aqui não, ó. São os peixes cegos. Eles são cegos, eles moram na caverna porque eles são cegos. Então eles não precisam do olho. Eles foram lá pro fundo da caverna, como lá é escuro, eles perderam o olho. Simples assim. E aí, como foi passando essa característica que perdeu o olho de pai para filho, então, fim, acabou. Os filhos já nasceram sem. Certo? Foi isso que ele pensou. E agora eu volto aqui pra gente relembrar isso daqui, ó. Foi o que eu falei pra vocês, ó. Opa, vamos lá. Foi o que eu falei pra vocês, ó. Em uma população de seres vivos, a população é um conjunto de seres vivos da mesma espécie, tá? Então, vou colocar aqui, ó, então, ó. Seres vivos da mesma espécie, certo? Então, ele pensou o seguinte, que a evolução biológica era um conjunto de seres da mesma espécie e que passavam por transformações. Não se falava em genética nessa época, tá? Nem se sabia que existia. Passaram por transformações e essas transformações evolutivas eram transmitidas de geração 1 para a geração 2. Era transmitida, era passada essas gerações, certo? Só que o problema... E isso levava tempo. Só que teve um problema. Para poder isso, a gente sabe que isso é verdade hoje. Só que Lamarck usou isso a seu favor de uma forma errada. Porque hoje nós sabemos que não existe esses fósseis para provar que estava certo. E se a gente for pensar, isso não tem como isso funcionar, certo? Isso não tem como funcionar. Então, a nossa outra teoria, que é o tio Darwin, que nós vamos explicar, ele sim conseguiu explicar maravilhosamente bem, certo? E nós vamos juntar com a nossa aula que a gente passou de genética para dar uma pincelada em tudo isso que o Darwin falou, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode voltar aqui na nossa aula. E não esqueçam de fazer as atividades, que na próxima aula a gente vai fazer a correção junto, tá certo? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e se cuidem. Até a próxima.